Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá para todos. Meu nome é Fernando Mauro Pereira Soares, sou docente da Universidade Federal do Sul da Bahia e estamos aqui novamente colaborando com a Telesaúde do Estado de Goiás, Estadual de Goiás, juntamente com a Universidade Federal de Goiás, para mais uma apresentação relacionada a um tópico da saúde. Hoje nós vamos falar especificamente sobre doenças transmitidas por carrapatos no Brasil. Então, de uma maneira geral, né, conforme a gente menciona aqui no texto, ela vai abordar as principais doenças. Não, se a gente fosse falar de todas elas, né, envolveria aí um tempo muito grande, seria praticamente um período todo sobre diversas doenças. Então nós vamos destacar algumas das principais e mais conhecidas que têm um vínculo muito grande com os seres humanos, né, que podem ser transmitidas para os seres humanos e têm um impacto na saúde pública aqui no Brasil. Então são essas as doenças que nós vamos abordar aqui nessa breve apresentação. Bom, logo de cara, vamos falar um pouquinho sobre os carrapatos. Essas imagens, né, tanto a da página do slide anterior quanto dessa atual, pode às vezes causar arrepios em algumas pessoas, né, por conta desse bichinho, né, digamos assim, desse inseto. Então, as espécies relevantes que nós temos, né? Nós temos alguns principais, tá? Que é o Amblyomma sculpum, o Amblyomma aureolatum, o Amblyomma ovale e o Rhipicephalus sanguineus, tá? Desses, nessa ordem que eu falei, são os que aparecem na tela aí de vocês, da esquerda para a direita. Eles possuem, né, cada um deles, por exemplo, os três primeiros que são do mesmo gênero, Amblyomma, eles têm algumas, né, diferençazinhas que você pode, inclusive no visual, você pode já constatar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, entre o segundo desenho, né, então o segundo da esquerda para a direita e o terceiro, que são o Amblyomma aureolatum e o ovale. Você já consegue perceber uma pequena diferença na parte traseira, na parte inferior ali. Você vê que, tomando como base os dois desenhos centrais, o desenho da esquerda, ele apresenta uma parte posterior simplesmente fazendo uma curva contínua. Já o da direita, você vê que a parte posterior é toda rombuda, né? Que a gente chama. Então você tem pequenas pontas, né? Então você tem como se fosse serrilhado, né? Então só essas diferenças, né? É lógico que existem outras. Você percebe, por exemplo, que o Amblyomma ovale também tem no seu dorso uma caracterização na sua carapaça superior, no dorso,
né, pela figura, pela foto de cima, numa forma mais inclinada, 2 traços. Coisa que você não vê, por exemplo, no amblioma aureolatum, né? Então, pequenas diferenças podem diferenciar dentro de um mesmo gênero as diferentes espécies, algumas diferenças morfológicas, né? E existem outras características, né, que como o Rhipicephalus sanguíneos, que é o último da direita, que fazem ser de um gênero diferente do amblioma. Mas, de uma maneira geral, são essas espécies, né, gêneros e espécies relevantes, né? Então, são esses 4 que mais têm uma relação com os seres humanos. Não estou dizendo que só são esses, porque nós vamos citar mais alguns adiante que têm uma certa especificidade para algumas outras doenças, mas esses são muito relevantes no nosso habitat urbano. O ciclo de vida, né, de um carrapato, nós vamos ver alguns desenhos a posteriori, mas o ciclo de vida se resume a larva. Então, você tem a fêmea adulta postando os ovos eclodem, formam a larva passa para a ninfa, e a ninfa chega à fase adulta. Então, todos esses processos, eles têm fases que vão influenciar na transmissão de patógenos existentes nesses carrapatos, ou que eles possam adquirir quando entram em contato com um hospedeiro. Normalmente, esses carrapatos, eles adquirem o patógeno existente num hospedeiro e, a partir daí, eles fecham o ciclo participando de outros hospedeiros, sendo, inclusive, um dos hospedeiros os seres humanos. Tá? E o hábitat é uma distribuição, a distribuição geográfica dele impacta no risco de exposição. Por quê? Eles podem estar presentes, né? Claro, o hábitat, quando eles estão causando a infecção, podem estar em contato com certos animais domésticos. Então, isso implica diretamente num contato, né, dos seres humanos com esses animais domésticos. Então, um cuidado e um controle preventivo, né, nos animais de estimação, nos pets, né, é sempre e altamente recomendável, principalmente animais que costumam né, sair da sua área, né, de vivência, de um apartamento, alguma coisa assim, e vão para jardins para passear, né? Então, quando dá volta desses animais para essas áreas de gramados, né, que às vezes as pessoas levam em parques e tudo mais, é importante que se faça uma inspeção desse animal para que ele não possa trazer consigo esses animais, esses carrapatos, né, esses insetos, esses carrapatos, para dentro das residências, que podem prejudicar tanto o seu animal, quanto os seres humanos que entram em contato com esses animais, né? Então, isso é muito importante que a gente fale aqui. Então, escovar o animal, né, principalmente esses de pelo mais longo, e de pelos mais curtos também escovar, fazer uma inspeção visual, né, no pelo. Lembrando que, normalmente, esses períodos de aquisição do patógeno ou de transmissão se dá por uma longa exposição, ou seja, um longo processo em que o carrapato entra em contato com o animal. Então, não basta simplesmente o carrapato estar ali por 5, 10, 15 minutos, que vai haver essa transferência. Precisa ter uma exposição longa. E, da mesma forma, essa exposição para o ser humano. E isso envolve o quê? Né? Esse hábitat do carrapato, como ele habita áreas de gramados, área de mata, em que o ser humano pode estar adentrando, também essa inspeção nos seres humanos após esse momento de deitar na grama, de fazer um piquenique, é extremamente recomendável. Mas voltando a essa questão do hábitat, do campo principalmente, você tem o risco de exposição. Então, parques municipais,
esses parques também, além de receberem animais domésticos, que podem também ter carrapatos, nós temos também animais não domésticos, que habitam essas áreas, principalmente no território brasileiro, nós temos uma convivência harmoniosa com alguns animais em parques, principalmente na existência de lagos, que são as capivaras, né? E elas são um depositório, né? Um local em que os carrapatos têm muito contato, porque como elas vivem diretamente na mata, vivem na grama, deitam, é uma situação bem adaptada ao carrapato. E vocês vão ver isso nos slides posteriores, mostrando esse ciclo, né? Eu acho que aqui, nesse, a gente já consegue entender. Então, nessa figura da esquerda, nós temos o ciclo do carrapato. E na figura da direita, nós temos o ciclo de uma das doenças, que é a chamada febre maculosa brasileira, que nós vamos tratar um pouco mais adiante. Então, aqui, vocês notam que o ciclo do carrapato envolve muito o ambiente e envolve muitos animais, né? Então, aí, o que você tem? Vamos começar ali pelos ovos, na extrema direita, né? Então, você tem ali os ovos na extrema esquerda, na esquerda. Então, você tem os ovos, e ali dos ovos, você tem o desenvolvimento, a eclosão e a larva. A larva consegue, né? Porque a gente pensa sempre que uma larva é uma larva como se fosse uma larvinha, né? Que não tem patinhas, não tem nada, é simplesmente um objeto, né? Uma estrutura animal, né? Do parasita ou do inseto cilíndrica, mas não é isso que acontece no carrapato. A forma larval, digamos assim, do carrapato já é um pequeno carrapato, é um micro carrapato. E ele ocupa, né, numa primeira ocupação aí, né, que nós temos, uma relação, um primeiro hospedeiro, onde essa larva vai infectar esse primeiro hospedeiro, vai sugar o sangue, que é a fonte de alimentação, e a partir daí ele vai se desenvolver para um segundo estágio, que é a ninfa. Ou seja, ele sobe como larva, quando ele se alimenta e vai passar para o segundo estágio, ele se solta do animal, do hospedeiro onde ele se alimentou, e volta para a região do solo, do gramado, ou seja, do ambiente onde ele está, da mata. E aí ele fica aguardando um outro hospedeiro para ele se desenvolver. Então ele cresce, forma ninfa, e depois ele volta como ninfa de novo a infectar. Né? Então ele infecta como larva, ele infecta como ninfa. Na ninfa, ele também vai sugar o sangue, vai obter a sua maturidade, vai se desprender do hospedeiro, voltar para o seu habitat de campo e lá passa se transforma num carrapato adulto e volta depois, numa terceira fase, tá? De novo a um hospedeiro. Então você vê aí que ele sai da larva, vai para o hospedeiro, volta para o campo, desenvolve a ninfa, né? Ou seja, cresce mais, né? Se desenvolve, passando para a ninfa, ocupa de novo o hospedeiro, volta para o solo de novo, para a região de mata ou para o gramado, o que seja, se desenvolve, chega na fase adulta e procura novamente o hospedeiro para se alimentar. A partir daí ele volta, se reproduz, sendo a fêmea junto com o macho. Aí você vai ter a reprodução, a fêmea faz a postura dos ovos, os ovos eclodem de novo, formam a larva e reinicia-se o ciclo. Então esse é o ciclo e por isso ele envolve os animais, podendo envolver tanto os animais e se o ser humano tiver nesse ambiente também, ele pode ser envolvido no processo, tá? Então isso, por exemplo, os miquins, que o pessoal chama, são fases mais jovens, tá? Dos carrapatos, né?
Então, o pessoal às vezes usa esse nome mais comum, micuim, que é bem pequenininho, mas na verdade o que é? É uma fase mais jovem de um carrapato adulto. Então, vocês percebem que o ciclo dele envolve essas idas e vindas, né? Vai para o hospedeiro, se solta do hospedeiro, vai para o hospedeiro, se solta para o hospedeiro. Então, ele está sempre à procura do hospedeiro para passar de fase, para avançar na sua fase de crescimento. E aí é que mora o perigo com relação a doenças. Então, você tem aí o exemplo do carrapato, ele está lá na sua fase de campo, né? E ele encontra um animal, um hospedeiro, em que ele vai, suga o sangue, que, por exemplo, esse animal hospedeiro pode estar contaminado, ou ele pode estar já contaminado e o carrapato adquire essa doença a partir do momento que ele suga o sangue, e aí quando ele volta para o ambiente, ele pode eventualmente entrar em contato com o ser humano, e aí o carrapato infecta o ser humano, e a partir do momento que ele suga o sangue do ser humano, ele pode contaminar esse ser humano com a doença. Ou, né, então, no caso, ou ele pode, então, estar o carrapato sem a doença e adquirir de um animal já selvagem, um animal doméstico que esteja doentado, e a partir daí depois ele entra em contato com o ser humano por conta dessas idas e vindas, né, do hospedeiro e voltar para campo, ou ele já pode estar contaminado e aí ele passa para o animal e depois um outro carrapato também adquire e chega no ser humano. Ou seja, existem potenciais situações em que o ser humano corre o risco pela sua exposição a ambientes que são ocupados por esses animais. Então, não apenas a capivara, tá? Você pode também adquirir os carrapatos naquelas áreas de lazer em que tem pets. Por quê? Porque não vamos generalizar que todos os pets podem ter todo o cuidado, existem alguns cães de rua, né, que podem estar com carrapatos, e isso ele ocupando aquele gramado, porque aquele gramado não necessariamente é exclusivo do uso de animais domésticos que tem todo um tratamento, todo um suporte veterinário. Então, os animais de rua também podem ocupar o mesmo ambiente e podem levar para esse ambiente esses carrapatos, e isso pode fazer com que tanto os animais domésticos quanto os seres humanos possam adquirir esse carrapato e, posteriormente, se o carrapato estiver infectado com a doença, podem acabar sendo infectados também. Uma das primeiras doenças, conforme a gente mostrou no slide anterior, febre maculosa brasileira. Então, o agente etiológico é uma bactéria, a Rickettsia, tá? É a família Rickettsiae e o gênero e espécie Rickettsia rickettsii é o causador. Os principais sintomas são a febre alta, manchas na pele, também são extremamente comuns. Isso vale, né? Então, a transmissão também se dá por um outro carrapato. Lembra que eu falei que tinham aqueles que são os principais, assim, que estão presentes no ambiente, mas existem outros. Então, o Amblyomma, né, sculptum, é um deles que foi citado anteriormente. Existem outros, que a gente vai ver mais alguns nomes adiante com outras doenças, né, já citados, que transmitem essa doença, né? E o que é importante, porque quando você olha febre alta e mancha na pele, existem várias doenças que podem gerar febre alta e mancha na pele. Esse diagnóstico, muitas vezes, a gente vai ver aqui diagnóstico um pouquinho mais adiante, que é geral para todos, mas ele passa por uma conversa com o médico, por uma conversa na unidade de saúde, em que o paciente tem que relatar, além do sintoma que ele está sentindo, mas é interessante que ele relate os ambientes por onde ele passou, os locais onde ele ficou. Eu fui numa fazenda, eu cavalguei muito, eu tive contato com pasto, eu levo o meu animal de estimação
para um parque na cidade, tem uma lagoa próxima, eu faço caminhadas com ele, ou eu aproveito o meu horário de almoço para desestressar e vou para uma área de parque onde eu coloco uma toalha e fico lá repousando, admirando a natureza. Então, todo esse recordatório de hábitos que você faz no seu dia a dia são importantes para que o médico possa, através dele, associado aos sintomas, estabelecer estratégias para chegar até um possível diagnóstico. Mesmo que não seja específico a febre maculosa, mas é um caminho que o médico pode trilhar a partir de toda essa descrição e recomendar alguns exames já preliminares. Um exame de sangue, um exame de teste sorológico para detectar a presença aí de um anticorpo para essa bactéria, né? Uma ação prévia de tratamento com um antibiótico, quem sabe, né? Então, é importante que o paciente faça, além de uma descrição de sintomas, mas que ele também faça um histórico dos seus hábitos diários. E cabe também ao médico, muitas vezes, usar, né, lembrar do paciente da necessidade da descrição desses hábitos, né, para que o diagnóstico seja de uma maneira feita mais rápida e mais correta possível para a determinação de certos exames, a fim de se chegar ao diagnóstico definitivo. Outra doença vinculada ao carrapato é a doença de Lyme simile. É uma outra bactéria, é a Borrelia burgdorferi, né, que é a bactéria transmissora. E o nome que a gente chama de doença de Lyme é porque, né, a doença foi batizada assim, porque advém da cidade de Lyme, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, onde a doença foi identificada pela primeira vez em 1976. Ou seja, ela não é uma descrição tão antiga, né, do ponto de vista de outras doenças identificadas. A transmissão também se dá por carrapatos do gênero Amblyomma, ok? Então, aí você tem o gênero. Então, são várias espécies que podem estar envolvidas. Os sintomas que a gente tem são sintomas iniciais, após um mês de infecção. Então, você tem aí lesões avermelhadas, ou até um mês, não seria nem após um mês, até um mês. Então, lesões avermelhadas, inchaço naquela região de onde permaneceu o carrapato, febre, calafrios, fadiga, dores no corpo, dores de cabeça. Lembrando que, se você avaliar inicialmente, esses sintomas associados podem ser também atribuídos a outras doenças. É por isso que eu falei sempre daqueles hábitos do paciente, para que o médico possa vir a falar: opa, corre-se o risco dele ter tido contato com ambientes onde há a presença de carrapato. Ou perguntar para o paciente: você viu um carrapato no seu corpo? Você retirou esse carrapato recentemente? Né? Porque a passagem, né, dessas doenças de carrapato para o homem exige um tempo muito grande de contato do carrapato. Ou seja, não significa como, por exemplo, um Aedes ou um mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, ou um outro mosquito, fazer uma picada durante um período muito curto que ele fica, já haver transmissão. Você precisa de um tempo prolongado de exposição, que pode chegar até horas. Então, todo o cuidado, inclusive, com o paciente, com a pessoa, quando ela vai para um ambiente desse de campo, na volta, na hora do banho, uma inspeção corporal entre os dedos, e isso também é válido nos pets, né? Observar entre os dedos das patas, né? Entre as unhas ali da pata, porque são locais em que o carrapato se localiza e ele fica longe do acesso do animal para retirada.
Então, é interessante que se faça também essa inspeção, principalmente porque as patas estão sempre em contato com o solo e o gramado. A transmissão, então, como eu falei, gênero amblioma, e os sintomas, que já foram descritos, e o diagnóstico é baseado em critérios clínicos e laboratoriais, que são os exames, né, de laboratório, que são feitos baseados em quê? No exame clínico, o surgimento das manchas, ou a descrição dos hábitos do paciente, e tudo isso é interessante e facilita o médico no seu diagnóstico. Ainda falando da doença de Lyme, você tem estágios diferentes da doença, né? Então, tem o estágio localizado precoce, que se caracteriza principalmente por essas manchas. Então, você tem aí, ó, eritemas, que a gente chama migratórios, né? Que eles iniciam com esses sinais, pode ser tanto esse mais da esquerda. Essas três figuras apresentam 3 sinais diferentes de eritemas que podem ser um indicativo da doença de Lyme, por ocasião da picada do carrapato. A partir do momento em que esse estágio localizado precoce, com esses eritemas, deixou-se passar, né, então não houve a ida ao médico, isso avança para um chamado estágio disseminado precoce, que já apresenta sintomas mais graves e mais contundentes. E a partir daí, também não havendo diagnóstico, segue-se para um estágio chamado avançado, ok? E aí você pode ter lesões cardíacas e outras lesões muito mais graves da doença causada pela bactéria. O tratamento, a partir, né, desejável que seja a partir do diagnóstico precoce, quando do surgimento de eritemas associado a exames laboratoriais, você tem alternativas, então, dependendo do estágio, mas o ideal é no estágio inicial, o uso de antibióticos, por ser uma bactéria. Amoxicilina, doxiciclina, ceftriaxona. São alguns dos antibióticos mais recomendados que têm uma ação mais contundente, ou seja, para combater essa bactéria. Erliquiose e anaplasmose. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, porque elas têm uma relação muito grande com animais, por ser uma doença mais vinculada a doenças veterinárias, principalmente nos chamados carrapatos de cachorro. Então, a Ehrlichia canis, né? Anaplasma platis em cães, né? Então, é um carrapato que ataca cães, causando essas doenças. Então, a Ehrlichia canis para erliquiose e a Anaplasma platis, que é a anaplasmose, atacando em cães, né? Causando a infecção em cães. A Ehrlichia chaffeensis e a Anaplasma phagocytophilum, né? Seriam já em humanos, ok? A transmissão, né? São esses micro-organismos, né? Os agentes etiológicos, a Ehrlichia e a Anaplasma. Qual é o agente transmissor? É o carrapatos, o rifcéfalos sanguíneos, que é o carrapato do cão. Esses primeiros agentes etiológicos são os micro-organismos, ok? E aí esses rifcéfalos sanguíneos e outros tipos de carrapato também podem transmitir esses micro-organismos. Sintomas: sempre febre, calafrios, dor de cabeça, podendo ter alterações hematológicas. Já o tratamento, recomenda-se doxiciclina. Aí entra uma questão que alguns podem, quem é da área pode falar, mas peraí, a doxiciclina faz parte do grupo das tetraciclinas e ele tem um histórico de dosagens, né,
em crianças na fase de crescimento, que podem afetar a coloração, né, e mancha ou enfraquecimento do esmalte dentário. Mas há uma recomendação pela própria Organização Mundial de Saúde que um tratamento breve, não precisa ser um tratamento prolongado, ele reduz, né, drasticamente ou praticamente elimina-se o risco de um enfraquecimento ou de manchas na dentição e, ao mesmo tempo, consegue-se combater esses agentes etiológicos, essas bactérias. Mas lembrando que é sempre interessante que, ao detectar a presença desses carrapatos, né, em animais domésticos, de convivência doméstica, principalmente os cães, que o paciente, que o proprietário, né, que o dono do animal, o cuidador do animal, comece a notar nas pessoas que convivem com este animal, né? E você tem também levar ao veterinário para que se faça o diagnóstico se a doença foi instalada, né? Se, por exemplo, o carrapato estava contaminado com essas bactérias e, por consequência, contaminou o seu animal de estimação, o seu pet. E também cabe a observação ou preventivo ou observação para surgimento de possíveis sintomas nas pessoas que têm o contato com este animal, têm contato com esse pet, de forma que devem ser levadas ao médico também para os procedimentos de tratamento, caso haja o aparecimento de sintomas. Ou uma visita de prevenção, indicando que houve o diagnóstico da doença no seu pet, houve a existência de carrapato, então fazer algum exame prévio, né, um teste sorológico, na medida em que você pode aí detectar a presença de anticorpos, né, para essas bactérias dentro do seu organismo. Babesiose, outra doença transmitida, é um protozoário, então já não é mais uma bactéria, é um protozoário, que é a babésia, são várias espécies, tá, de babésia, que podem ser transmitidos para os seres humanos. E essa transmissão pode ocorrer por carrapato. Os sintomas, sempre febres, semelhante à malária, né? Então, associado a surtos de febre bem altas, seguidos de calafrios. Então, você tem aí uma confusão, inclusive, nesse sintoma relacionado à febre, porque são típicas de malária, tá? Anemia hemolítica, tá? E icterícia. Ou também você pode ter um problema assintomático, tá? Então, esse é o mais problemático, porque você pode ter a doença e não desenvolvê-la. E por isso é interessante que se faça, né, uma vez detectado um carrapato, se ele é detectado imediatamente após o seu contato de campo, ou seja, você foi para o campo, voltou, durante o banho, durante uma inspeção corporal, você já reparou que existe um animal, você faz a retirada, o risco de adquirir a doença é extremamente baixo, porque, como a gente colocou, há a necessidade de um contato prolongado entre o carrapato e o ser humano para a passagem das doenças transmitidas por eles. Mas é sempre bom tomar cuidado, porque podem haver exceções, né? E aí, no caso da babesiose, amostras de sangue, testes sorológicos e reações de polimerase, ou seja, testes em PCR, que são mais acurados, né? E precisos, mas também tem uma limitação de determinados laboratórios que possuem esse aparato para fazer o teste, são adequados para um diagnóstico a partir do momento do surgimento de alguns sintomas. O tratamento pode ser feito, né, através de algumas combinações de medicamentos, então, atrovaquinona com azitromicina ou quinina com clindamicina também podem ser administrados,
visando aí a eliminação, né, e a morte do protozoário. E o risco, né, é sempre aumentado para pessoas imunocomprometidas, né, por exemplo, recém-transplantados, portadores do vírus da AIDS, por exemplo, idosos e pacientes com asplenia, né, que é a ausência do baço. Eles também têm uma correlação muito forte aí com um alto risco. Então, se você associa ao contato em ambientes não tão higiênicos, tendo em vista que esse carrapato ele tem uma relação muito próxima com roedores. Então, o ambiente, né, inicial é de roedores. Então, numa fazenda, numa área de celeiro, você de roedores, e esses roedores, depois você tem todos aqueles ciclos que a gente relatou do carrapato que pode vir para a grama, e o contato do ser humano, né, com esse gramado, com essas áreas de pasto, ou esse risco sempre é muito potencial. Repelentes. Usar DET, ou seja, DET é um ingrediente ativo da maioria dos repelentes, ou seja, repelentes que contenham DET são altamente recomendados, ou icaridina, né? Que são esses principais aí vinculados ao uso de repelentes quando você sai aí para um passeio com pet, principalmente que você vai em áreas em que há muitos animais, muitos pets, animais selvagens, como a capivara, próximo de lagos, né? O risco acaba sendo grande. O uso de vestimentas, calças compridas, mangas longas, para evitar, né? Ou seja, para diminuir a área de exposição. Calça comprida, sapato fechado, né? Um tênis ao invés de um chinelo, mangas mais longas, que também pode auxiliar na proteção da irradiação, né? É associado a repelentes. Então, essas verificações visam o impedimento que o carrapato chegue a você, ou chegue no seu pet. É claro que você não vai colocar um repelente no pet, você não vai colocar uma vestimenta no pet. Mas o último tópico, o 3, inspeção. Verificar o corpo após atividades em locais com potencial risco. Isso é válido tanto para você, que foi para lá, levando ou não o seu pet, né? Caso você vá, como eu falei, vá para distrair, para fazer um momento de lazer numa área que tem um potencial risco, é interessante que você, ao retornar, na hora de um banho, faça uma inspeção corporal completa, visando, né, verificar a existência ali, o aparecimento de algum carrapato. Há um sinal de uma pequena coceira, alguma coisa assim, prestar muita atenção depois que você veio de uma área de risco. E uma inspeção também no pet, escovar o pet, observar principalmente regiões próximas da orelha, entre as patas, né, naqueles pelos ali na almofadinha das patas, fazer uma observação, né, uma inspeção visual, de forma a evitar que seu animal traga para dentro da sua residência esses carrapatos também. E quais seriam os desafios e as perspectivas aí para a gente trabalhar nesta situação? Vigilância epidemiológica e notificação. É importante que todo relato de carrapatos vinculados a essas doenças tenham notificação, sejam informados à vigilância, porque a própria vigilância pode adotar medidas naqueles locais, porque daí pergunta aonde você esteve, aonde você andou, aí você pode colocar placas de sinalização para as pessoas, informando que elas devem evitar aquela área, porque é uma área de risco, né, com alto risco para a contaminação de carrapato e, por consequência, risco de adquisição de algumas doenças vinculadas ao carrapato. Então, isso é muito importante, que tenha uma vigilância epidemiológica ativa e que haja sempre a notificação
desses casos. Mais pesquisas sobre essas doenças no Brasil, porque você tem muitos relatos na vigilância, mas você não tem pesquisas, muitas pesquisas vinculadas a isso. Então, há necessidade de mais grupos que se envolvam nessas pesquisas. Uma educação sobre prevenção e diagnóstico. Então, a educação começa onde? Através da escola, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, que façam nas suas aulas de ciências, por exemplo, palestras, ou que o professor apresente aulas vinculadas a isso, para que a criança fique atenta, por vira e mexe, ela também está exposta tanto aos animais domésticos, quanto aos ambientes de risco. Muitas vezes ela está muito mais exposta do que o próprio adulto. Então, há a necessidade de que ela seja informada, não só os adultos, mas que ela seja informada desde a escola, no momento da aprendizagem de várias outras ações vinculadas a prevenções à saúde. Fortalecer o controle vetorial, então, é importante realmente pulverização, tratamento, né, de áreas, né, com inseticidas específicos em áreas de campo, de gramado, né, que tem potencial risco para eliminar esses ovos, as larvas, né, aquelas fases em que o inseto está presente ali, né? Então é importante que se façam os devidos tratamentos e considerar também as mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas favorecem, por exemplo, a migração de certos animais de área de floresta mais para a área urbana, porque eles conseguem encontrar mais hospedeiros, há uma possibilidade potencial de maior quantidade de hospedeiros, e isso, para o animal, significa mais alimento. E essas mudanças climáticas têm favorecido essa migração, tanto dos animais, do ponto de vista mesmo, animais de porte maior, vindo mais para a proximidade de centros urbanos, como esses insetos também procurando mais animais de sangue quente para obterem o sangue, que é a fonte da sua alimentação. Ok? Então, eu agradeço a todos aí, a todas que estavam presentes. Espero que essa apresentação sirva de um momento introdutório, né, que desperte mais curiosidade, para que se façam mais pesquisas, para que se busquem mais informações, e felicidades para todos e até a próxima. Um abraço.